Pessoal, devido aos problemas que a gente teve com a nossa aula de ser presencial e não vai ser, eu vou tecer alguns comentários sobre clustering, sobre agrupamento, né? Vocês vão ter que fazer. Tem 2 notebooks sobre clustering. No total, tem 3 notebooks na nossa aula. Antes de eu falar de clustering, deixa eu trocar de câmera para poder falar diretamente com vocês. Então, a gente tem 3 notebooks lá no Colab Web. O primeiro notebook é sobre regressão e sobre comparação de métodos de classificação. Isso é uma prática e tem um exercício no final que vocês têm que fazer para entregar, tá? Como é um conteúdo que já tem os vídeos, eu estou assumindo que vocês todos já assistiram os vídeos, já sabem o que fazer. Vocês têm que seguir os notebooks para aprender como é que faz. E no final tem um exercício com uma base de dados diferente, que é mais ou menos para vocês fazerem a mesma coisa, tá bom? Eh, e o outro e tem mais 2 notebooks ainda além desse. Um notebook de teoria de clustering, que é o que vocês vão ler. Então, para vocês lerem ele e terem uma noção melhor do que vai acontecer, eu preparei esse vídeo aqui também para vocês, terem uma noção, para não ficar só autoestudo o tempo todo, porque algumas pessoas podem achar um pouco pior. Então eu vou mostrar algumas coisas interessantes sobre clustering, e depois de vocês terminarem o notebook teórico, tem um notebook prático para vocês verem como é que funciona e rodarem umas coisas rapidinho, e também um exercício no final, tá bom? Então a gente vai ter 2 exercícios. Eu vou, o dia de entrega vai estar no Colab Web, tá? Porque a gente pode negociar isso aí, tá? Então não vou falar no vídeo, porque a gente vai ver ele já já. Então vamos lá falar um pouquinho de clustering. Eh, uma ideia do aprendizagem não supervisionada, que é o que a gente vai ver nesse módulo. Minha ideia original era a gente ia fazer a prática rapidinho, 45 minutos, e depois eu ia falar de clustering por mais 1 hora, mais ou menos. Essa seria a nossa aula, né? Então, a ideia do aprendizado não supervisionado é, ao invés de focar numa classe específica feita manualmente por alguma pessoa, a ideia é achar padrões nos dados, achar dados que são parecidos e dados que são diferentes dentro da base de dados. Então, a aprendizagem não supervisionada, muitas vezes, ela pode até ser parte da exploração de dados, tá? Da análise exploratória de dados, né? Por quê? Porque dá insights sobre os dados. Então, na verdade, é uma forma de eu entender e de eu representar esses dados com relação, em vez de representar cada cara individualmente, eu vou tentar aprender padrões entre grupos de elementos, tá bom? Então, enquanto no aprendizado supervisionado, o objetivo é prever um resultado baseado em exemplos. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho o objeto, eu tenho a instância, e eu quero prever se essa instância é positiva ou negativa, se ela uma classe específica, um valor específico que já foi previamente rotulado, tá? Então, geralmente eu vou ter dados estruturados e rotulados no aprendizado supervisionado. Então, por exemplo, uma pergunta do tipo: "Esse e-mail é spam ou não é?". E a minha avaliação, eu olho quantos ele acertou, uma acurácia, pode ser precisão, pode ser revocação, pode ser matriz de confusão e assim por diante, como a gente viu nas nossas aulas. Já no aprendizado não supervisionado, o nosso objetivo é descobrir padrões e estruturas ocultas no dados. Quem é parecido com quem é diferente com quem, quais são os grupos que são formados nesses dados. Então, geralmente, a gente vai ter conjuntos de dados não estruturados, dados não rotulados. Então, por exemplo, eu posso pegar os dados de acesso ao meu site, tá? Linearmente, assim, no tempo, e eu quero tentar ver padrões de grupos de usuários que usam o meu site, tá? Então, eu posso, por exemplo, ele pode acabar achando, ó, de madrugada os caras acessam mais desse jeito, tem um grupo que acessa dessa determinada forma, que demora mais no site, enquanto de dia é muito normal o usuário que clica uma vez e para. Então ele vai achando esses grupos naturalmente, e depois tem um próximo passo que você tentar interpretar o que que esses grupos significam, tá. Então a pergunta é meio que: existem grupos naturais nos meus dados? Eu dou os dados puros e os algoritmos tentam descobrir os grupos, tá. E a avaliação em clustering é um pouco complicada. Geralmente ela é avaliada através da utilidade dos clusters, no uso desses clusters para outras coisas, desses grupos, né. Quando eu falar cluster, eu tô falando de grupos, de agrupamentos, tá. E a interpretabilidade desses padrões que a gente acha, tá. Em termos de web, o que que pode ser interessante? Eh, basicamente a ideia é pegar conjuntos grandes de dados brutos e tentar
personalizar a experiência, otimizar a lógica de negócio, entender melhor os meus dados, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu falei, clustering de usuários. Eu posso fazer grupos de usuários de acordo com seus padrões, ele pode acabar encontrando usuários que vão gastar muito dinheiro, que são os meus campeões, né? Eu posso achar os caras que são compradores indecisos, que é o pessoal que olha com um certo padrão e às vezes compra, às vezes não compra. E eu posso tentar fazer um marketing mais específico para tentar fazer ele converter e assim por diante. Em caso de produtos, eu posso agrupar produtos de acordo com características, atributos, cor, estilo, pessoas que compram, para melhorar o sistema de recomendação, por exemplo. Então, quando o usuário vê um item, eu posso mostrar outros itens do mesmo grupo dele, né? Que isso é bem legal e é muito importante, porque recomendação tem um problema chamado cold start. É quando o motor está gelado. O que significa cold start? Lembra que eu falei que recomendação, uma das coisas muito comuns de recomendação é o que a gente chama de filtragem colaborativa, que é o famoso quem gostou disso também gosta disso? Pois bem, a filtragem colaborativa, na prática, ela precisa que eu já tenha usuários para poder fazer recomendação. Porque, pensa assim, o sistema é novo. Como é que eu vou fazer algo que diz quem gostou disso também gostou disso, se ninguém nunca gostou de nada, ninguém nunca apertou no like? Então, nesses casos, eu posso fazer recomendação baseada em agrupamento, pegar itens que são próximos. Eu estou mexendo em um produto novo, eu posso recomendar ele baseado no. Tipo, se o cara tá vendo um produto desse grupo, ele pode recomendar produtos novos que acabaram de chegar, novidades, que ninguém nunca clicou porque são novas. E elas nunca seriam recomendadas. Então, isso é um problema sério, tá? Porque um produto novo nunca foi comprado por ninguém. Então, ele nunca vai ser recomendado por ninguém. Então, ele vai ter compras menores porque ele não é recomendado. Certo? Então, isso gera meio que um ciclo vicioso. Tá bom? Então, isso daí pode ajudar a recomendação. Além disso, para pessoal que trabalha com comunidades usa muito isso, tá? Em redes sociais, tu acha agrupamento de pessoas, comunidades conectadas, pessoas que têm gostos em comum, tá? Pelo tipo de curtida, pelo tipo de mensagem, etc. Você consegue meio que fazer perfis, agrupar usuários em perfis específicos, o que pode servir para um monte de coisa, para recomendação, para marketing segmentado, para N outras coisas. Eu vou falar de um algoritmo simples, que é o algoritmo que vai ter na prática ali, que é o Caminhos, tá? Então, Caminhos, eu vou mostrar ele de forma muito intuitiva. Por isso que eu queria fazer esse vídeo, porque isso aqui é muito legal, tá? Eu vou até passar o link dessa apresentação para vocês verem. Apresentação mágica, tá? Então, ó, qual é a ideia do Caminhos? A ideia do Caminhos é basicamente um algoritmo que é o seguinte: eu dou um número de grupos que eu quero formar, e ele tenta formar esses grupos. Só isso. Mentira, não é só isso. Assim, óbvio que não é só isso. Então, o Caminhos, quando ele começa, aqui tem meus dados. A gente, batendo os olhos, a gente consegue ver que tem 3 grupos aqui, na verdade. Mas como é que o algoritmo descobriria isso? Não é tão fácil. Então, o Caminhos, ele começa da seguinte forma: ele coloca 3 centroides aleatórios em qualquer lugar. O que é um centroide? É um meio. Tem que pensar no grupo como se fosse um círculo. Aqui eu estou pegando, visualizando em 2 dimensões para facilitar a nossa vida, tá? Então, é como se eu tivesse, sei lá, altura e peso. E eu quero fazer grupos de alunos ou de pessoas baseados na forma física deles, tá? Tipo, altura e peso. Então vai ter o pessoal que é magro e baixo, vai ter o gordo e alto, e vai ter esses grupos assim naturalmente, certo? Faz sentido, não faz? Então, como é que funciona o Caminhos? Ele primeiro escolhe 3 clusters centroides aleatórios. Lembra, do centroide é como se fosse o meio do grupo, tá? É o cara que representa a média desse grupo todo. Então, ó, fez 3 centroides. E tá aleatório mesmo, tá? De posse dos centroides que ele jogou aleatoriamente no espaço, ele vai fazer os caras que são mais próximos do verde serem no grupo do verde, os caras que são mais próximos do laranja serem no grupo do laranja, e os caras que são mais próximos do azul ficarem no grupo do azul. Então, ele faz uma métrica de distância, tá? Então, ele vai olhar os caras. Esse ponto aqui, ele é mais perto de quem? Do verde. E esse, do verde. Esse aqui já é do laranja. Então, esse cara já pertence ao cluster do laranja. Então, ó, pá. Então, esses caras são mais próximos do verde, esses caras são mais próximos do laranja, e aí acabou? Não, tá uma bosta, né? Tá bem ruim
esses clusters, na verdade. Por quê? Porque a gente tinha visto que claramente isso aqui é um grupo, isso é outro, e isso é um terceiro, certo? Então como é que resolve? Esse algoritmo é um algoritmo iterativo. Ele dá várias voltas até ele convergir nos grupos, ou seja, quando ele formar grupos e os grupos não se mexerem mais, tá? Então o que ele vai fazer é recalcular os centroides. Ele vai pegar esse cara, vai botar no meio desses pontos laranjas. Por aqui, mais ou menos. Vai pegar o azul, vai colocar aqui no meio, e o verde aqui no meio, tá? Aí sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai atualizar quais pontos pertencem a cada grupo. Então, olha só uma coisa interessante que vai acontecer. Esse cara aqui agora tá mais perto do verde do que do laranja, então ele vai entrar no grupo do verde. Esse também, esse também, esse também. Esse aqui eu não sei, esse aqui acho que ainda tá no laranja. Mesma coisa aqui, ó, esses caras do laranja vão entrar aqui. Sabe o que vai acontecer? O laranja vai perder um monte de ponto aqui e aqui, então esses centroides vão andar para baixo, e esses aqui vão andar para cá, tá vendo? Ó, o verde ganhou esses caras, o azul ganhou esses caras, agora o laranja tem menos gente aqui por cima, o centroide vai descer. Então ele vai atualizar os centroides agora. Beleza, ó, andaram mais um pouquinho. Vai fazer a mesma coisa, eu acho que agora o verde talvez ganhe esses caras aqui, e o azul vai ganhar esses caras aqui. Pronto. Bonito, né? Olha só que bonito. Com poucos passos, ele achou esses. Então, ó, agora atualizou os centroides. Aí ele vai. Acabou, convergiu. Por quê? Porque agora não entrou. Teve uma rodada, ninguém trocou de grupo. Então, tem outras técnicas. Você pode botar um mínimo de caras, porque às vezes ele, como é um espaço com muitas dimensões, pode ser que toda hora fique mexendo um pouquinho para um lado, mexendo para o outro, aí tu bota uma margem de quanto tu quer. Entendeu? Se eu rodar de novo, ó, eu pegar outros dados, mas os dados são clusterizados. Ó, 3 aleatórios. Ó, ele vai começar aqui, ele vai aos poucos empurrar esse cara mais pra cá. Ó, empurra e pega. Empurra e pega. Empurra e pega. Convergiu. Esse não convergiu também, ó. Esses caras aqui acabaram pertencendo ao laranja. Olha que interessante. É, depende muito dos dados, mas eles ajudam a identificar esses grupos aqui, tá? Uma coisa importante do Caminhos é que ele usa distância. Por ele usar distância, é uma função métrica, tipo assim, distância do x2 menos x1, para pegar a distância de um ponto para o outro, y2 menos y1. Ele pega todas as dimensões e sai subtraindo e tal. Então, a função de distância, ela tem um problema. Por quê? Porque, por exemplo, idade e salário aqui. O salário é muito maior do que a distância. Então, a distância entre esse e esse, ó, cadê aqui? 18, 109, tipo, aqui a idade é 18,119 e aqui é 100 mil. Então, a distância no eixo Y é muito maior do que no eixo X. Isso vai desbalancear tudo, tá? Vai desbalancear tudo. Tá? Por quê? Porque, tipo, a distância desse cara para esse, em termos de idade, é menor do que a distância desse cara para esse em termos de salário. Então, clusterização, importantíssimo fazer uma coisa chamada normalização. O que é normalização? É botar em outra escala. Então aqui tem um exemplo de normalização. Ó, reparem. Aqui uma distribuição, tem outra distribuição normalizada. Mas se vamos olhar para os eixos. Aqui vai de 10 a 70, aqui de 20 mil a 160 mil. Agora tem de 0 a menos 2 e mais 2, aqui de 0 a menos 2 e mais 2. Que normalização é essa? Se vocês olharem no notebook teórico que tem no Colab Web, acho que tem a fórmula dela lá, que é dividir o número menos a média sobre a variância. Tá? Ou seja, o número menos a média vai dizer se ele for exatamente igual à média, ele está no zero. Se ele for maior que a média, ele vai ser positivo. Se ele for menor que a média, ele vai ser negativo. Dividir pela variância, pelo desvio padrão, desculpa, significa que se for 1, ele tá 1 desvio padrão. Se for 2, ele tá 2 desvio padrão para frente ou para trás. Certo? Então agora essa distância faz muito, muito, muito mais sentido. Beleza? Outra coisa importante é, legal, como é que eu escolho o K?
escolher o K é interessante. É um método que a gente chama de método do cotovelo, que é o seguinte: a gente tem que definir um K, e essa parte aí é um parâmetro, é um número mágico. Como é que a gente faz para escolher? Basicamente, o que a gente pode fazer é escolher vários valores de K e verificar para cada valor desses qual é o tamanho do cluster. O que é o tamanho do cluster? Se a gente voltar aqui, os caras que estão dentro desse grupo. Quanto mais distante tiver um cara desse grupo, maior o grupo, certo? Então, ó, esse grupo laranja tá grande, porque ele tá vindo até aqui, né? Então, a forma de calcular é, eu calculo a distância de todos os pontos para o centro do grupo, certo? Ao quadrado, né? Porque distância quadrática, eu tô penalizando quem tá muito longe, tá? Eu somo isso vai me dar meio que um grau de dispersão dos elementos desse grupo, certo? E eu pronto, ó. Então, se só tem um grupo, aqui nesse exemplo, tá dando 3.000, que é a inércia, é o nome dessa, sei lá por que inércia, inclusive, dessa métrica. Então, ó, com dois grupos, a inércia já diminuiu para 1.800, aí você foi diminuindo para 1.200. O cotovelo, a gente, tipo assim, basicamente, você tá procurando a hora que ele para de descer e faz isso, tá? Então, aqui, por exemplo, 7, 8, se pá 10, a diferença, ó, 300 para 280, talvez. Tipo, aí depende de quanto você quer, porque às vezes você vai ter clusters pequenos demais e tu vai ter, como é que eu posso dizer? Caras tão próximos que estão sendo considerados como dois clusters diferentes, vai dificultar a tua análise. Vai falar, ó, tem 10 grupos, desses 10, tem esses 3 que é a mesma coisa, tem esses 4 que são a mesma, tipo, entendem? Então, na prática, você tem que olhar alguma coisa. A partir do 7, já é uma escolha, tipo, vai do teu preciosismo, tá bom? Outra coisa importante de clustering é a visualização dos mesmos, tá? Esses caras, a gente tá mostrando tudo em 2D, porque o ser humano enxerga mais fácil gráficos em 2D, tá? Mas na vida real, para cada característica que tem no meu dado, então por exemplo, se é altura e peso já são 2 dimensões. Sua altura, peso, nota em ciência de dados, nota em MMD, já são 4 dimensões. A gente não consegue visualizar 4 dimensões. Então, como é que a gente faz para visualizar os clusters? Geralmente, a gente usa alguns métodos, tem o PCA, tem XNI, tem outros que são métodos de redução de dimensionalidade, que é como se ele pegasse um espaço multidimensional e achata em 2 dimensões para a gente poder ver. Então, aqui é um exemplo. Aqui eu tenho dados que estavam em dimensões altas foram achatados em 2 componentes principais. E esses são os clusters que a gente tem, né? A parada tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui é uma projeção. Pensa assim, um espaço 3D, um cubo, que eu tô achatando assim. Então, só para fazer a projeção mais simples, eu pego um cubo e achato. Então, tipo assim, eu tiro o eixo Z. Pode acontecer de 2 caras que estão muito distantes do cubo, porque estão distantes no eixo Z, ficarem próximos na projeção, porque eu tô tirando a profundidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado com as conclusões que se tira com redução dimensional. Mas ajuda a visualizar que, ó, os caras, os caras campeões de alto valor, por exemplo, estão aqui com valor alto nesses componentes, e os caras indecisos estão aqui baixos, os novatos estão para cá, e os caçadores de oferta estão para cá. Então, tipo, esses rótulos são feitos na mão, tá? Você tem que olhar os dados e inventar o rótulo deles. Isso é uma parte. Então, de posse dos clusters, tu pode fazer esse tipo de análise, de olhar assim, o pessoal no primeiro cluster, é o pessoal que tem o valor médio de compra é muito alta e compra muito. Então, pô, isso daí me ajuda a identificar quem são os caras importantes de eu achar. Já o segundo cluster tinha 5 compras em média por mês de R$ 200. E nos últimos 90 dias, eles apareceram em sua maioria. Então, eu consigo olhar, ó, o novato curioso, o cara comprou só um, baixo preço no último dia. Então, com isso, eu consigo rapidamente um cliente com poucas compras, e se eu tiver características fora dessas,
tipo, onde o cara mora, não sei, posso ter outras características do cadastro do cara, que eu já posso chutar, acho que esse cara parece que vai ficar aqui, viu, porque ele é próximo dos caras desse cluster, certo? Então, pessoal, esse vídeo aqui foi só para ilustrar e dar uma noção para vocês de clustering, tá? Agora vocês têm que estudar o notebook teórico e fazer o notebook prático. Então, a práticazinha no final, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso vídeo e até a nossa próxima aula. Valeu!